Questão 58. O soro fisiológico é uma solução aquosa de cloreto de sódio, NaCl, comumente utilizada para higienização ocular, nasal, ferimentos e lente de contato. A sua concentração é 0,9% em massa e a densidade é igual a 1. Qual seria a massa do NaCl em grama que deverá ser adicionada para a água preparada desse 500 ml de soro? Então, olha que bacana, pessoal. Nós vamos resolver essa questão. É uma questão de regra de 3, simples. E você pode aprender para você fazer em casa, em vez de comprar, caso você precise de maneira caráter urgente, beleza? Então, a primeira coisa importante é saber que ele deu a sua concentração em porcentagem, que a gente chama de título, e deu a densidade. Então, ele está relacionando concentração, ou seja, título com densidade. É uma questão super simples, sem estar caindo em qualquer vestibular, então não vai ser difícil de resolver. Então vamos para o quadro resolver a questão 58. Pessoal, na questão 58, né, a gente tem o soro fisiológico e esse soro a gente vai aprender a fazer agora com as contas. Primeiro ele deu a concentração em porcentagem, que na química a gente chama título, mas título é uma concentração, né? A gente viu que na química existe a concentração comum, né, que é massa sobre volume. A gente viu a concentração em mol por litro, que também é massa por volume, só que é massa em termos de mols, então mol sobre volume. E o título, né, que ele é a massa também sobre ou a massa, ou o volume sobre o volume. Então tudo a mesma coisa. Tudo significa que é soluto, tá, em relação à minha solução, porque isso é concentração. Tá? Isso é concentração, é quando eu dissolvo algum soluto e obtenho a minha solução. Isso é concentração, acabou. Tá? O que você não pode confundir é com densidade. A densidade é a relação entre solução com a solução. Né? Primeiro, o próprio conceito químico é diferente. Segundo, densidade é uma propriedade física. Professor, o que é uma propriedade física? É uma propriedade que desde que eu mantenha as condições de pressão e temperatura, ela não vai mudar. A densidade da água, por exemplo, do soro que ele deu aqui foi 1. Então isso não vai mudar desde que eu mantenho a temperatura e a pressão. Então isso é uma propriedade física. A concentração não. A concentração vai variar. Se eu coloco 10 gramas, se eu coloco 50 gramas, 80 gramas no mesmo volume, a concentração varia. Diferente da densidade. Se eu mantenho os padrões de pressão e temperatura, por exemplo, 25 graus Celsius e pressão a nível do mar, e eu coloco 1 litro d'água, 10 litros, 20 litros d'água, a densidade continua a mesma, ela é padrão, ela é padronizada, por isso que acaba sendo uma propriedade física, como ponto de fusão e ebulição são propriedades físicas também. Então, se você souber essa definição, a gente consegue fazer. Eu não vou fazer por fórmula, porque em uma prova, né, seja qualquer prova de vestibular ou a prova do Enem, é uma prova que você precisa ter um conceito de fórmulas muito grande. Então, quanto menos você decorar, é mais fácil. Raciocínio lógico, regra de 3. Isso o aluno tem que saber, é uma das competências mais usadas na matemática, na física e na química, tá? Que é a regra de 3, que é o raciocínio lógico. E a regra de 3 usada na química é simples, né? É uma regra de 3 simples, não é uma composta. Então veja bem, o que ele quer saber aqui? Ele quer saber a massa em gramas do sal que eu vou ter que colocar. Então, ele quer, vou colocar aqui, ele quer a massa em gramas do sal. Então, para isso, ele deu essas quantidades aqui, Ele falou que ele quer chegar a 0,9% em massa. Então, significa o quê? Eu vou colocar só o que significa. Depois a gente encaixa o nosso raciocínio. Então, veja bem. Eu vou pagar aqui, densidade, e vou colocar aqui, 0,9. 0,9 o quê? Gramas, porque ele falou de massa. Gramas de quê? De soluto, porque eu estou falando de concentração. Está em 100 gramas de quê? De solução. Ok? Beleza? Tá? E eu preciso saber que a minha densidade é 1 e o volume é 500 ml. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber a massa do sal. Quando ele fala massa do sal, ele é a massa do quê? Do soluto. Então, se ele quer a massa do soluto, ele quer isso aqui. Então, qual que é o meu objetivo aqui? Calcular
saber o meu volume da solução. Só que o volume tem que estar em massa. Bom, você pode contribuir com 10, 30, 50 e até 100 reais. É claro que qualquer valor que você colocar, você vai ter uma recompensa, que vai desde a resolução das questões do Enem 2016 até 2018, até uma caneca de brinde, e até você pode pedir uma videoaula para o canal Química com G e ser atendido. Se você quer que o canal continue gratuito, completo, detalhado, ó, do jeito que você gosta, participe da nossa vaquinha online, contribui, faça a sua parte. Professor, eu não tenho condições nem de mínimo, não tem importância. Curte o vídeo, compartilhe, mostre para os seus amigos que tem condição, permita o canal Química com G crescer e tornar um dos maiores, porque o canal merece. Professor, mas está em ml. Por isso que ele deu a densidade. A densidade, ela tem essa função de transformar massa para volume e de volume para massa. Tá? Isso você tem que saber. Essa é a principal função da densidade nos cálculos da química. Transformar massa para volume e volume em massa. Então, o que acontece aqui? Como que a densidade aqui é 1 grama de quê? De solução, né? Porque a densidade é solução por solução, para 1 ml de solução. Estou lendo lá, ó. E eu quero saber o quê? Eu quero saber 500 ml de solução. Porque é o que ele deu. Aí eu vou saber a minha massa, ó, da solução. Pronto. Beleza? Que essa conta aqui é super simples. Vai ficar 500 gramas de quê? De solução. Então eu posso vir aqui, ó, e colocar 500 gramas. Né? De quê? De solução. Se você observar, tá tudo ok. Tá batendo as grandezas, tá batendo as unidades. Então não errei nada. Agora é só multiplicar cruzado. Então ó, fica 100 vezes x é igual a 500 vezes 0,9. Ó, de cara eu posso cortar aqui, ó, né? Aí fica 1 vezes x é x e 5 vezes 0,9. Se fosse 9 era 45. Como eu tenho uma vírgula aqui, fica 4,5 gramas. Então, essa é a minha resposta simples, 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 né? Se você fosse aplicar as fórmulas, primeiro, você tinha que saber isso aqui, ó, concentração é igual a densidade vezes o título. Você tinha que saber essa relação. Além de saber as equações, você tinha que saber essa relação, né? Se eu tenho densidade de título, eu acho a concentração, né? Porque eu tenho a densidade de 1, concentração e título 0,9. Então vai dar 0,9, achei a concentração. O que é concentração? É massa sobre volume. Eu achei a concentração, eu já tenho o volume que é 500, e eu acabo achando a massa. Só que eu tinha que recorrer a 2 equações. Aqui eu usei o quê? 2 regras de 3, é raciocínio lógico, beleza? Pessoal, então questão 58 já foi. Então, encerramos aqui.